Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou responder as perguntas que vocês deixaram no post aqui no YouTube. Então eu vou tirar as dúvidas de vocês, né? Responder as perguntinhas que vocês deixaram lá. Vamos lá começar. A primeira pergunta é da Ludmila Xavier, que é uma querida que está sempre aqui no canal. Ludmila, muito obrigada por sua participação. Ela perguntou como é que você faz para lidar com as birras e brigas entre as meninas. Então, Ludmila, olha, desde que quando começou a pandemia, né, e as meninas ficaram esse tempo todo em casa, as duas, né, ali o tempo todo convivendo juntas, elas começaram a brigar bastante. No início, eu ficava assim enlouquecida, sem saber muito bem como lidar, né? Sentava, conversava, tentava resolver entre ambas as partes, não resolvia, enfim. Hoje a gente já aprendeu mais, né, a lidar com isso. Primeiro, eu não me estresso, né? Eu procuro não me estressar, procuro não absorver a briga delas, que era o que acontecia. Eu ficava muito chateada, ficava muito brava, porque eu absorvia a birra delas, a briga entre elas duas, que geralmente é por causa de brinquedo, porque uma queria o brinquedinho e a outra pegou também, enfim. E hoje eu procuro abstrair e sento, converso, espero o tempo delas, porque cada pessoa tem seu tempo para resolver as coisas e elas, sendo criança, da mesma forma. Então, espero cada uma delas se resolver no seu tempo e depois, gente, tudo volta ao normal. Às vezes, 10 minutos depois, elas já estão brincando assim no amor roxo, como se nada tivesse acontecido. E às vezes quem ficava só irritada mesmo era eu. Então assim, aprendi a absorver essa briga entre elas, sentar, conversar, tentar apaziguar da melhor forma possível e do mais esperar o tempo delas mesmo se resolver e pronto. A próxima pergunta é da Cristina Silva. Ela perguntou assim: como ser tão organizada? Olha, Cristina, muito obrigada pela sua participação. E veja só, nem sempre eu sou 100% organizada, não. Tenho lá os meus dias que nada acontece, fica tudo desorganizado mesmo. Mas na maioria das vezes, sim, as coisas aqui são bem organizadas porque eu gosto. Eu acho que o principal, né, o primeiro ponto de uma boa organização é você gostar de organização, né? E segundo, é você ser disciplinado. Você ser disciplinado em estar organizando as coisas para o que você quiser organizar na sua vida. Se você quiser organizar as suas finanças, se você quiser organizar o seu dia, se você quiser organizar um guarda-roupa, o que você quiser organizar, você precisa de disciplina. E uma outra coisa é planejamento. Planejamento é ali, ó, irmão gêmeo da organização. Então, tudo que você planeja, se antes você planeja, depois você consegue organizar direitinho. A próxima pergunta é da Cristiane Almeida, que também está sempre por aqui. Cristiane, obrigado por sua participação. Ela perguntou: a bebê está dormindo bem? E sim, Cristiane, Elisa dorme super bem, graças a Deus, desde os primeiros dias de vida. Quando ela, assim que ela chegou em casa, que a gente chegou em casa da maternidade, eu já fui começando a fazer uma rotina da noite ali com ela, já fui introduzindo ela na nossa rotina, né? Porque ao contrário do que a gente pensa, né, de que a gente que tem que entrar no ritmo do bebê, na verdade, as meninas, as crianças aqui sempre foram entrando no ritmo da casa. Então, eu já tinha uma rotina com Esté e Sara, que são as maiores, e Elisa chegou, então ela foi entrando nessa rotina, né? O mesmo horário de banho, o mesmo horário de deixar o quarto todo apagadinho para poder silenciar tudo e a gente ir ensinando para elas que aquele é o momento de dormir. Ela dorme tão bem, gente, que às vezes ela não acorda nem à noite, tá? Mas ultimamente eu tenho que pegar ela pelo menos uma vez na noite para dar mamar, por orientação da pediatra dela, que falou que não era bacana que ela ficasse tantas horas sem mamar, né? Já que ela
só se alimenta do leite materno. Às vezes Elisa dorme assim umas 7h30, com certeza ela já tá dormindo, entre 7 e 7h30. E ela vai até 4h30 da manhã. Mas aí a pediatra deu a orientação, né, de que eu pegasse ela pelo menos uma vez, acordasse mesmo, despertasse ela para poder ela mamar, para ela não ficar tantas horas sem se alimentar, né, sem comer nada. Então, tenho feito aí dessa forma. Então, essa uma vez que ela acorda sou eu que pego, mas se deixasse ela dormir a noite toda. A próxima pergunta é de Elan Valentim, que perguntou como você faz para cuidar delas 24 horas por dia. Então, Elan, olha, hoje em dia eu tenho aí algumas ajudas, né? A minha mãe, ela vem pra cá, pra casa, 2 vezes na semana, então ela me dá um suporte em relação a esse cuidado das meninas quando ela vem pra cá. Ela coloca o almoço das meninas, me ajuda a olhar, principalmente Elisa, que é a mais novinha, e quem me acompanha aqui no canal sabe que eu trabalho de casa, então eu preciso dar uma atenção ali ao trabalho que eu estou executando, e minha mãe fica com a pequenininha, né, Elisa, e as meninas ficam intertidas nas atividades delas. No geral, eu vou me organizando, né? Me organizando conforme a necessidade de cada dia, conforme a necessidade de cada momento, mas olha, não é nada impossível não, tá? Às vezes a gente surta, às vezes a gente dá uma surtada, mas no geral, gente, não é nada impossível não. E pra mim é super gostoso e prazeroso poder cuidar delas 24 horas por dia, deles todos, né? Porque tem o Luan, que é o mais velho, que eu cuido também, então pra mim é super prazeroso estar cuidando deles. A próxima pergunta é de Domingos Estevão Santos. Falou assim: oi, Diana, meu nome é Jaqueline, tenho 12 anos e a minha pergunta é: as crianças já se conformaram em ter uma irmãzinha e a rotina não será a mesma? E elas gostaram da ideia de dividir o quarto depois que a bebê crescer? Jaqueline, obrigada pela sua pergunta, obrigada pela sua participação. Então, as meninas, elas não tiveram nenhum problema nessa aceitação em relação à irmãzinha mais nova não, tá? Isso porque desde quando eu estava grávida, eu e meu esposo sempre conversamos com as crianças da chegada de um novo membro na família. Então, quando eu descobri a gravidez, as primeiras pessoas que nós contamos literalmente foram os nossos filhos. Nós chamamos os três e contamos e conversamos. Obviamente, cada um de uma forma diferente, né? Porque eu tenho umas velhas de 12 anos, uma de 5 e uma de 3. Então, a mais novinha, Sara, ela só começou a entender mesmo o que era um bebezinho dentro da minha barriga quando a minha barriga ficou grande, né? Mas os outros dois, Esté e Luan, eles já entenderam desde o início de que chegaria uma outra pessoa. E durante os 9 meses da minha gestação, a gente sempre conversava com Elisa dentro da barriga como se ela já estivesse lá de fora, como se ela já fosse um membro da família. Então a gente inseriu a bebê no seio da nossa família antes mesmo dela nascer. Isso fez com que a chegada dela fosse o mais natural possível. Então, quando a Elisa chegou em casa, eles ficaram naquela expectativa de ver um bebezinho muito novinho, muito recém-nascido. Elas, graças a Deus, não apresentaram em momento nenhum ciúme em relação a mim ou em relação ao meu esposo. Elas têm ciúme, assim, de outras pessoas que chegam perto da irmãzinha delas. Aí a gente já percebe que elas ficam, sim, ciumadas. Mas em relação a mim e a meu esposo, elas não tiveram problema nenhum, não. E também em relação ao quarto delas, porque a gente sempre conversou com elas que quando a irmãzinha dela crescer, a irmãzinha vai ficar no quarto junto com elas. Então eu acho que tudo na base da conversa funciona super bem. A gente veio conversando ali os 9 meses de gestação com ela e a gente hoje continua conversando com elas. Olha, quando a Elisa estiver maiorzinha, a Elisa vai ficar no quartinho junto com vocês e elas já estão super animadas para essa festa de ter as 3 dentro do quarto. Então, assim, no geral foi bem tranquilo a aceitação delas, tanto em relação à chegada de uma irmãzinha mais nova, quanto em relação a dividir o quarto com elas. Agora vamos lá para as próximas perguntas. A Beatriz Teixeira, Beatriz, obrigada por sua pergunta. Ela perguntou: a sua bebê teve muita cólica ou ainda tem? E não, Beatriz, Elisa não teve cólica, graças a Deus, ela não teve cólica a momento nenhum dia assim, eu me lembro de ela ter tido nenhum tipo de cólica.
Então, não teve, não tem, já tá aí caminhando já pro 4º mês, sem cólicas por aqui. A próxima pergunta é de Taislane Lima, que também é uma fofa que tá sempre por aqui, Thay. Muito obrigada pela sua participação. Ela perguntou sobre o orçamento de casa com 4 crianças, qual o maior gasto? Então, Taislane, atualmente o nosso maior gasto tem sido com a alimentação, tá? Desde que a pandemia começou e todo mundo fica o tempo todo dentro de casa, com certeza o que a gente mais gasta é com comida, é com alimentação. E olhe que a mais novinha, que é a Elisa, não come nada ainda, né? Ela só mama, é só amamentação por aqui em livre demanda, mas nós 5 é o que a gente mais consome e o nosso maior gasto de orçamento mensal é, sem sombra de dúvidas, com alimentação. A Verônica Silva, Verônica, obrigada por sua pergunta. Ela perguntou, você pretende ter mais filhos? Então, às vezes essa é uma das perguntas que eu mais recebo, assim, aleatoriamente nos vídeos que eu posto aqui no canal. Sempre tem gente, vira e mexe, alguém me pergunta se eu pretendo ter mais filhos. E não, Verônica, não pretendo ter mais filhos. Graças a Deus aí, o Senhor contemplou o desejo do meu coração, o desejo do coração do meu esposo. Nós sempre quisemos ter 4 filhos. E hoje nós temos 4 filhos, nós estamos satisfeitos com a nossa família, estamos felizes com a família que nós construímos. E não, nós não pretendemos ter filhos, inclusive nessa minha última cesariana eu fiz a laqueadura, então agora realmente não temos possibilidade nenhuma de ter mais filhos. Estamos super felizes com a família que a gente construiu. A Thaís Pereira, Thaís, obrigada por sua participação. Ela perguntou, queria saber como faz para Elisa dormir no berço a noite toda. Então, tudo é questão de costume. Desde o primeiro dia que Elisa chegou em casa, que ela dorme no bercinho dela. Então, todas as vezes que ela acorda de noite, que não são tantas como eu falei para vocês, mas sempre que ela acordava ou que ela acorda de noite, eu levanto, dou mamar para ela na poltrona de amamentação, depois eu coloco para arrotar e coloco ela no berço novamente e vou para minha cama. Então assim, não existiu possibilidade em momento nenhum de ela vir para minha cama, então ela sempre fica no bercinho dela. Ela acorda e eu pego, boto no bercinho dela. Durante o dia, os cochilinhos durante o dia também da mesma forma, porque o berço é a única opção de lugar que ela tem para dormir. Então, como ela sempre ficou lá, ela tá super acostumada a dormir no bercinho dela a noite toda. E essa questão de dormir a noite toda, que muitas mamães têm dúvidas, uma é a questão da rotina. Eu acho que rotina com bebê recém-nascido é assim, fenomenal. Acho que funciona super bem para essa questão do sono do bebê. E segundo, que a gente tem ali, né, umas coisinhas, a gente deixa a luz bem ambiente, a gente apaga a luz, deixa um abajurzinho assim bem distante, com uma luz bem fraquinha. Então o ambiente ele fica mais escuro, o ambiente fica bem silencioso. Às vezes eu coloco um pouco de óleo essencial de lavanda que dá uma aclimada. Enfim, a gente deixa o ambiente todo aconchegante e ela consegue dormir, gente, tranquilamente. E também a gente tem que passar uma tranquilidade pro bebê, né? Então, se a mamãe não tá tranquila, dificilmente o bebê vai estar tranquilo também. Então, eu sempre procuro me acalmar, né? Estar bem calma quando eu vou colocar ela para dormir, para passar aquela energia boa mesmo para ela. E olha, funciona super bem, viu? Ela dorme super bem a noite toda, como eu falei para vocês. E a última pergunta é da Elaine Carvalho. Obrigada por sua participação. Ela perguntou, queria saber se você sempre quis ter uma família grande ou se foi nascendo aos poucos esse desejo. Beijo nas princesas, beijo também, Elaine. E sim, sempre quis ter família grande. Me casei com uma pessoa também que sempre quis ter família grande. Então os nossos desejos se uniram. Desde o iníciozinho do nosso casamento, a gente sempre falou que queria ter 4 filhos. Depois que a gente teve Sara, que é a nossa terceira filha, a gente chegou a pensar em parar, né? A gente disse, não, a gente tá felizes, né? Estamos felizes, estamos satisfeitos com os 3. E aí veio Elisa, a nossa cerejinha do bolo, para completar mesmo, né? E contemplar aí o desejo do nosso coração. A gente sempre quis ter 4 filhos.
e hoje a gente conseguiu construir a família que a gente sempre quis, como eu falei para vocês anteriormente. Então, sim, eu sempre quis e meu esposo sempre quis também ter família grande. Então é isso, pessoal. Essas foram as perguntas que vocês deixaram no post aqui no YouTube. Se você é novo aqui no canal, aproveita, se inscreve, seja muito bem-vindo. Se inscreve, ativa o sininho de notificação e fica ligado sempre nessas postagens que vira e mexe eu posto alguma coisa aqui pra vocês, ou então abro essa possibilidade de perguntas para sempre estar tirando as dúvidas de vocês, tá certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Grande beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.